Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando do dia de São Jorge. A Igreja de Belém celebrou o Santo Guerreiro no bairro da Marambaia, onde está a igreja dedicada ao padroeiro. Centenas de fiéis participaram da programação no dia 23. Nas primeiras horas do dia, uma missa reuniu dezenas de pessoas na igreja dedicada ao santo, no bairro da Marambaia, em Belém. Pessoas como este vendedor, que se vestiu a caráter para homenagear o protetor. O fato de eu estar aqui hoje, com essa vestimenta, é uma homenagem a toda vez que eu necessitei, que eu me apeguei a Ele, com a intercessão dEle, a Jesus. Eu sempre tive meus pedidos atendidos, sempre tive a calma e aquele abrandar no coração que eu precisei na necessidade, que muitas das vezes essa necessidade ela vem da oração, E a oração me trouxe aqui hoje e a oração vai me levar além. Durante a noite, nem a chuva dispersou os fiéis que conduziram a imagem pelas ruas do bairro. A procissão começou por volta das 5 da tarde e encerrou com a celebração eucarística, presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui. A festividade deste ano, em homenagem a São Jorge, foi mais que especial. Tudo porque comemorou os 50 anos de evangelização da paróquia. Para o pároco, Santo Guerreiro deve ser referência de devoção e doação a Cristo. Se a gente analisa um pouco a vida de São Jorge, nós vamos perceber nele aquele homem de uma vontade firme, uma determinação extraordinária. Um homem que tem um posto privilegiado, poderia ficar tranquilamente na sua função, servindo ao império, de repente descobre que ele tinha um senhor a quem ele deveria prestar todo o serviço, dedicar toda a sua vida. Então, para nós que vivemos numa sociedade fluida, uma sociedade em que parece que as pessoas são incentivadas a terem uma vontade cada vez mais fraca, é muito importante destacar o testemunho de São Jorge, a firmeza que brota da sua fé. No meio de nós, vamos cantar para São Jorge, vamos celebrar. A comunidade Caju realiza neste final de semana o primeiro evento celebrativo dos 60 anos de missão. O Anunciai tem missa, adoração, confissão, aconselhamento, música e muito mais. A entrada é gratuita e o evento ocorre na sede da Caju, na Avenida Almirante Barroso e na Igreja São João Paulo II, localizada na Travessa Mauriti, aqui em Belém. Dia 2 de maio, o evento continua. Mais informações pelo número 3236 1188. O convento São Francisco, em São Paulo, amanheceu de cara nova. Uma fachada inteira foi pintada. O problema é que os frades que moram no local não solicitaram nenhum tipo de pintura e a ação foi feita na madrugada. O paredão aos fundos do convento franciscano, no centro de São Paulo, ganhou um tom diferente do original. A cor escura foi substituída por uma mais clara. Paredes, grades, portas e janelas foram pintadas sem autorização dos responsáveis. Imagens gravadas por câmeras de vigilância de um estacionamento perto do convento registraram uma caminhonete e funcionários uniformizados jogando jatos de tinta por volta da 1h30 da madrugada. O que a gente sabe é que informações dadas pelos vizinhos, os prédios que estão aqui do lado, disseram que chegou um caminhão aqui, um órgão da própria prefeitura, com alguns funcionários que fizeram esse trabalho durante a noite, a gente não sabe porque a gente não foi consultado, não foi consultado sobre o dia, horário e o serviço que ia ser feito. O convento tem 6 andares. Na parte baixa funciona um projeto social dos franciscanos em parceria com a prefeitura.
e um estacionamento que também recebeu tinta. Wanda mora em frente ao convento e não gostou do que viu. Já estava horrível, realmente, porque a calçada você não andava mais, era toda suja. Mas fazer isso aí é um patrimônio histórico. O convento registrou um boletim de ocorrência e aguarda uma posição dos órgãos responsáveis pelo patrimônio para saber o que deve ser feito. A gente não quer deixar assim porque está feio, porque está mal feito, está mal pintado. A gente quer ver como a prefeitura ou quem pintou ajudar a gente a solucionar esse problema. Este prédio foi construído na década de 40 e tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e Municipal em 19 de abril de 1982. Há pelo menos 6 anos, os frades franciscanos tentam, junto aos órgãos responsáveis, uma restauração do edifício, mas até agora eles não conseguiram. Na parte interna do prédio, uma reforma já está sendo feita, seguindo todos os critérios. E algumas janelas também tinham sido pintadas. Só que na noite de ontem, elas receberam uma nova carga de tinta. Só que desta vez, de forma irregular. As aberturas repintadas fazem parte de futuras salas de catequese que estão sendo restauradas. O prédio ao lado tem 370 anos e por pouco não foi tingido. Ele não está em boa conservação, mas como é patrimônio tombado, qualquer procedimento exige rigor e cuidado. Um ato semelhante ao de hoje ocorreu há 15 dias no pátio do colégio no centro da cidade. A construção já está sendo restaurada. No próximo dia 12 de maio, o Colégio Santa Rosa vai fazer uma grande gincana solidária. Uma das representantes da escola vem aqui com a gente, é a Ana Alice Rolim. Ana, deixa a gente entender a importância de um evento como esse. Já é bem tradicional na escola, né? Sim, essa nossa gincana, ela está sendo realizada pela 12ª vez, que é uma gincana solidária, onde nessa gincana nós arrecadamos alimentos, nós arrecadamos materiais de higiene pessoal para poder fazermos doações para as pessoas menos favorecidas. Então, é uma coisa que já é uma tradição, não só da nossa escola, mas de várias escolas católicas aqui de Belém. Quer dizer, e esse ano, que é o ano do laicato, vocês também têm esse motivo especial, Pois né? é, esse ano especial, por ser o ano do laicato, que incentiva nós leigos a ir proclamar a palavra de Deus. Então, esse ano nós chamamos mais especial pelo fato de que, com esse gesto, com esse pequeno gesto de amor, nós incentivamos as pessoas a levar esse amor de Deus, a levar essa paz do Senhor. E você veio aqui com a gente hoje para pedir que as pessoas que estão nos assistindo façam parte da gincana, colaborem com vocês. Quem puder ajudar, nós estamos aceitando doações de alimentos, de material de higiene pessoal. Lá no Colégio Santa Rosa, podem doar em homenagem com o nome da turma do convênio 2302. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente para buscar alimento, para tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. Agora, toda essa mobilização está acontecendo durante a semana, vocês estão coletando os alimentos, mas a grande gincana, o dia que vocês vão se reunir para conferir esses alimentos, vai ser quando? O grande mutirão vai ser realizado no dia 12 de maio, pela manhã no colégio. Então, as doações de alimentos devem ser entregadas até no máximo dia 5 ou dia 6, para poder fazer toda a conferência, calcular quanto vai arrecadado, para a gente poder dividir igualmente para as organizações que nós vamos doar. E a gente aguarda, então, só posteriormente esse dia da doação, Sim, né? Que também sim. é muito importante para vocês. É muito importante. A gente tenta conseguir o máximo de alimento, porque quanto mais alimento a gente conseguir, maior vai ser a quantidade que vai ser doado para as instituições de caridade, o abrigo, essas coisas. Então, quanto mais pessoas puderem nos ajudar, é muito melhor para essas pessoas que vão receber esse alimento e esses materiais. Com certeza, a gente agradece a tua presença Muito aqui, obrigada, Ana. viu? Obrigada. Aqui na tela fica o contato, então, do pessoal do convênio, lá do Colégio Santa Rosa, para você que quiser ajudar e fazer essas doações. Se não puder ligar para eles, pode deixar também direto lá na secretaria da escola. Não é isso? Isso mesmo. Tá bom. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Até este domingo, dia 27, a Paróquia da Santíssima Trindade realiza a Escola da Fé, com o objetivo de proporcionar aos fiéis aprofundamento teológico. Na formação são abordados temas da doutrina cristã, como teologia, liturgia, moral, Bíblia, pastoral e espiritualidade. O evento acontece no Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes. Lideranças de comunidades e paróquias de Altamira participaram de um estudo sobre a Repam. O evento fomentou a preparação da igreja para atuar na construção de uma sociedade mais justa e sustentável,
com base nos compromissos definidos no seminário Laudato Si, realizado em maio de 2017 na Prelazia. O estudo reuniu religiosos e lideranças de pastorais de diversas comunidades e das 3 paróquias de Altamira. O momento era de aprender mais sobre a rede eclesial panamazônica. A atividade discutiu a fundação da Repam e como a Igreja do Xingu pode ajudar a construir essa rede, assumindo o compromisso de defesa da vida e da Amazônia. Nós hoje estávamos vendo um pouco o que é realmente Repam. E no nosso encontro de hoje, nós identificamos que a Repam nada mais é do que uma tentativa da Igreja de unir todas as suas forças e de, ao mesmo tempo, expandir essas forças juntando todos aqueles grupos que formam a nossa sociedade para discutirmos assuntos que interessam a todos nós e que a gente precisa somar força para enfrentá-lo. Os participantes discutiram os eixos prioritários e de serviços que pautam a ação da Repam e a organização que chega às comunidades e paróquias. A atividade faz parte das ações definidas no Conselho de Pastoral da Prelazia do Xingu para a expansão dos trabalhos nas regiões. Os estudos continuarão nas paróquias. Algumas ações já estão sendo realizadas, né, em várias paróquias nossas, através dos seminários, de encontros, mas também através das decisões que aí se tomaram para, nas comunidades e nas famílias, isso ser levado a sério e colocado em prática. E falando em formação na Igreja Perpétuo Socorro, ministros da Palavra e equipes litúrgicas participaram de uma formação sobre liturgia. Ministros da Palavra e equipes litúrgicas da comunidade Perpétuo Socorro se encontraram para uma formação sobre liturgia. Eles têm a grande missão de ajudar o celebrante nas missas, que precisam seguir rituais sacros, mas também motivar a fé dos cristãos a partir do jeito novo de pregar o Evangelho. O encontro acontece a cada 6 meses e, para o público-alvo, o momento é de aprofundar os conhecimentos sobre a liturgia aplicada durante as celebrações. É muito importante porque tem renovações e essas renovações a gente deve estar sempre atualizada, não só no sentido de liturgia, na nossa vida, enfim, né, em todos os segmentos. E com isso a gente então amplia aquilo que a gente já cuida para poder fazer com melhor carinho e capricho do nosso espaço. Nós devemos sempre estar buscando a atualização para que possamos fazer um pouco melhor, né, para a nossa comunidade, ter um conhecimento melhor, tanto no rito da Santa Missa, quanto no rito da Palavra, enfim, temos que sempre estar atualizados. Os participantes aprenderam o significado de cada celebração litúrgica e seu tempo na igreja. Também estudaram a origem do nome e as formas de preparação da liturgia para melhor compreensão dos fiéis que recebem a mensagem nas missas. Todos os anos nós oferecemos formação litúrgica para os nossos catequistas, para os nossos ministros, enfim, para todas as lideranças. Porque é o centro da nossa missão, do nosso trabalho, a liturgia. Porque liturgia é celebrar a vida. E essa vida vai perpassando de várias formas nas nossas comunidades, né? A começar lá por aquela comunidade mais simples que nós temos, até chegar aqui na matriz, no caso hoje, onde está acontecendo o nosso encontro. Então, nós temos muitos ministros da palavra, né? E que, para eles, que são aqueles que presidem a celebração da palavra nas comunidades, é importante que eles entendam o que a igreja propõe em relação à liturgia. Temos também as equipes de liturgia que estão presentes ali. E eles precisam entender, por exemplo, qual a importância do altar, a importância do canto, por que esse canto nesse tempo litúrgico e não aquele. Então, todas essas informações nós vamos tentar passar hoje
em parte, e depois daremos continuidade com outros encontros. Mês de maio é tempo de homenagear Nossa Senhora de Fátima. E aqui em Belém, várias comunidades realizam homenagens à sua padroeira. Uma delas é a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, vinculada à paróquia de São Sebastião, da qual o Alex Souza faz parte. Alex, para vocês, são 12 anos de festa, de homenagens à Nossa Senhora de Fátima? Sim, são 12 anos de missão ali na área da Sacramento. O trabalho, a cada ano só cresce, só faz aumentar o número de fiéis, participantes, de famílias que se agregam à comunidade, então é um tempo de graça para nós viver essa festividade como todo ano. E como é que vai ser a festividade desse ano? Quando inicia? Esse ano a festividade inicia do dia 1º ao dia 13, como todo ano, período. Dia 1º, 2 e 3, o tríduo, nos 3 setores de missão. E no dia 4, na nossa comunidade, nossa casa de missão, até o dia 12, com as novenas. Além disso, vocês têm missas solenes, as procissões em homenagem à Nossa Senhora de Fátima? Sim, esse ano, devido ao Dia das Mães, a procissão acontece no dia 5, às 17h30, saindo da paróquia de São Sebastião até a nossa casa de missão, e na chegada a Santa Missa Solene. No dia 13 também, as missas de manhã e à noite com a procissão e coroação de Nossa Senhora. Agora, Alex, quem quiser conhecer um pouco mais a comunidade, como é que é a rotina de trabalho de vocês? Vocês têm missas mensais, missas semanais, como é que é? Sim, a nossa rotina de trabalho na comunidade, toda semana, a visita e grupo de oração nos setores, novena de Nossa Senhora e Santa Missa todo dia 13, 7 da manhã e às 19 horas. Todo dia 13 nós fazemos da nossa casa. Durante a semana o trabalho fica nos setores, 3 setores de missão, onde nós assistimos 77 famílias. Certo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a comunidade, onde é que ela fica localizada? A comunidade Nossa Senhora de Fátima fica ali na passagem Aragão Filho, de canto com a Santo Antônio, bem próximo à Avenida Independência. Certo. Para a gente fazer o convite, eu vou aproveitar a tua presença aqui para que você chame a todo mundo que está assistindo a gente para participar dessa festividade. Isso, então nós queremos convidar você, devoto de Nossa Senhora, você de modo particular que mora na Sacramento, no Telégrafo, Barreiro, Pedreira, de bairros mais próximos da nossa comunidade, a fazer parte dessa festividade conosco. E principalmente no dia 5, na procissão luminosa, esse ano nós queremos caminhar, acendendo nossas velas, pedindo pela paz do nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Então, 17h30 do dia 5, na nossa paróquia de São Sebastião, nós teremos essa caminhada e você é nosso convidado especial a participar, a fazer parte dessa festa conosco. A gente agradece, Alex, tua presença aqui, desejo uma ótima festividade para vocês. O convite fica estendido, então, a todos que estão nos assistindo a participar de mais uma dessas festividades em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. No dia 19 de maio, a comunidade católica Querigma vai promover uma feijoada em prol das obras que estão sendo realizadas em sua casa de missão. Para participar e contribuir, as cartelas podem ser adquiridas na paróquia de São Judas Tadeu, no bairro da Côndor, aqui em Belém. O evento será realizado no horário de 10 da manhã às 14 horas, na sede da comunidade, localizada na Avenida Alcindo Cacela, com a Bernardo Saião, anexo à paróquia. E vamos agora com notícias internacionais. O último domingo foi dedicado ao Bom Pastor. A Igreja Católica no mundo inteiro celebrou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Papa Francisco presidiu a ordenação de 16 sacerdotes da Diocese de Roma. 16 presbíteros para a igreja. 5 deles são italianos e os outros da Croácia, Birmânia, Colômbia, Vietnã, El Salvador, Madagascar, Índia, Peru, Mianmar e Romênia. Eccomi. Na homilia, o Santo Padre pediu que na vida sacerdotal os novos padres imitem o que realizam. Referiu-se aos sacramentos que serão por eles administrados. Celebrando o mistério da morte e da ressurreição do Senhor, disse o Papa, esforcem-se por fazer morrer em vocês todo o mal e por caminhar na vida nova. Destacou que com o batismo acrescentaram novos fiéis para o povo de Deus e, referindo-se ao sacramento da confissão, falou espontaneamente. Não se cansem de ser misericordiosos. Não stancatevi di essere misericordiosi. Ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, o bispo de Roma conduziu a oração do Regina Coeli e fez um apelo pela Nicarágua. Sono preoccupato per quanto sta accadendo in questi giorni in Nicaragua.
Estou preocupado com o que está acontecendo esses dias na Nicarágua, onde, após um protesto social, se verificaram confrontos que causaram também algumas vítimas. Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, continuou: a Virgem Maria interceda a fim de que muitos respondam com generosidade e perseverança ao Senhor, que chama a deixar tudo pelo seu reino. Ao final da oração, uma surpresa. 4 dos novos sacerdotes foram convidados por Francisco a, com ele, abençoar os fiéis presentes na Praça de São Pedro. Já no sábado, o pontífice se encontrou com milhares de peregrinos das dioceses de Bolonha e Cesena, que em outubro do ano passado sediaram uma visita apostólica. Dirigindo-se aos presentes, o Santo Padre, falando sobre o anúncio do Evangelho, destacou o valor dos pequenos gestos cotidianos, que são como fermento no exercício do amor. Recordou-se que esteve na região por ocasião do Congresso Eucarístico e insistiu que a Eucaristia possa fazer de nós irmãos e possa nos fazer crescer como comunidades santas e missionárias. Por fim, referiu-se à sua nova exortação Alegrai-vos e exultai, destacando que cada batizado em todas as condições de vida é chamado a ser santo. E hoje a igreja celebra São Jorge, é portanto onomástico do Papa Francisco, que tem como nome de batismo Jorge Mário Bergoglio. E o Santo Padre resolveu celebrar distribuindo 3.000 sorvetes aos mais necessitados de Roma. Apesar da situação atual na Síria, a igreja local é fecunda na participação de cristãos e no despertar de vocações. Gêmeos sírios contam como assumiram sua vocação, mesmo em tempos de guerra. A vida dos frades estudantes expressa a esperança e a busca de santidade. Horizontes que se abrem e um caminho a percorrer. Ou se poderia falar de 2 caminhos que se cruzam e com vínculos mais fortes do que os de sangue. Os gêmeos George e Johnny são naturais de Alepo, na Síria, e frades estudantes na custódia da Terra Santa. Semelhanças não apenas físicas, mas também no empenho de cumprir a vontade de Deus, apesar dos desafios de seu país. Qual é o senso da minha vida? Qual o sentido da minha vida? E vendo todas essas coisas, o trauma da guerra, pessoas feridas, perda de familiares, diante de tudo isso, me suscitava essa pergunta: qual o sentido da minha vida? Porque sabia que o Senhor havia me criado para alguma coisa. Per uma coisa, não? Os irmãos cresceram numa família cristã e envolvidos na paróquia São Francisco de Assis, onde é intensa a participação dos cristãos de Alepo. Viviam sua vocação de batizados, buscando a santidade no dia a dia. Johnny pretendia ser médico e foi o primeiro a manifestar o anseio de se tornar frade franciscano. Já George, que pretendia ser diretor de cinema, rezava em silêncio, mas sentia o mesmo chamado. Especialmente em questo tempo. A igreja na Síria encoraja as vocações, sobretudo nesse tempo de guerra. Vemos que a esperança das pessoas é muito grande, apesar da pobreza ou falta do necessário para viver. Mas há sempre aquela luz que ilumina e as pessoas mantêm a esperança, especialmente porque é necessário recordar que depois da cruz vem a ressurreição. Sempre dopo la croce viene la risurrezione. Em sua recente exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, Papa Francisco indica as bem-aventuranças como a carteira de identidade do cristão. Uma marca que já brotava no coração dos gêmeos, uma decisão de ir contra a corrente do que é o habitual da sociedade, como também aponta o documento. Nelle beatitudini que il Papa ci ricorda. A partir das bem-aventuranças, o Papa recorda que há esperança. Jesus falava aos seus ouvintes na montanha, onde exortava e ensinava as bem-aventuranças. Isso significa que podemos ter coragem, apesar da guerra. Sabemos que a igreja, em especial com os cristãos, mas com todos os sírios, oferece sempre o seu suporte. Cioè per dare un sostegno. A vida desses jovens é uma prova concreta de busca da vontade de Deus e alegria em sua vocação. Eles assumiram um chamado em tempos de guerra, uma atitude de fervor, de ousadia, como indica o Papa Francisco em sua exortação. O ingresso no seminário aconteceu em 2014, quando a guerra na Síria já havia começado. Um cenário de onde se espera descompasso, desarmonia e falta de perspectivas para o futuro. Contudo, George e Johnny expressam o anseio de ouvir a melodia e o ardor do Espírito Santo.
Como escreveu o Santo Padre, santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Mesmo nos contextos mais desfavoráveis, há sempre a esperança e vidas fecundas em Deus. Nesta terça-feira, dia 1º de maio, tem início a festividade em honra a Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém. A programação irá iniciar com uma missa às 7 da manhã, celebrada por Dom Irineu Román. A programação seguirá com missas sempre às 6h30, meio-dia e 7 da noite. No sábado, dia 5 de maio, haverá Romaria da Juventude, a partir das 5 da tarde. E no domingo, dia 6, a Romaria das Crianças, a partir das 8h30 da manhã. A programação seguirá até o dia 13 de maio. Nossa última reportagem de hoje é uma viagem à história sagrada. No Museu de Israel, o complexo do Santuário do Livro tem um espaço aos documentos do Mar Morto. São os mais antigos documentos bíblicos existentes descobertos ano passado. O Museu de Israel nasceu em 1965 como instituição nacional para contar a história, em particular, da arqueologia deste país. Uma arqueologia que narra os acontecimentos de tantos povos que aqui viveram e que deixa rastro de suas culturas. Desde a sua construção, o complexo do Santuário do Livro deu espaço aos manuscritos do Mar Morto, os mais antigos documentos bíblicos existentes descobertos entre 1947 e 1956, perto de Qumran. Encontrados em 11 grutas e são restos de ao menos 950 manuscritos. Digo restos porque pouquíssimos são conservados integralmente. A maior parte é de fragmentos, restos, alguns grandes e outros muito pequenos, como o tamanho da palma de uma mão ou de uma unha. Os documentos reencontrados em Qumran, alguns atribuídos aos essênios, nos proporcionaram uma visão de primeira mão sobre a comunidade, a visão que tinha do mundo. Através desta caverna se chega na parte branca do santuário, que é aquela onde estão os manuscritos do Mar Morto. Na arquitetura do Museu do Santuário do Livro, entramos em uma espécie de caverna que é física, mas também metafórica, onde são expostos todos os objetos que narram a história desta seita, como viviam todos os dias. A arquitetura nos faz ver estes dois elementos simbólicos muito importantes, que são um muro negro de basalto e uma grande cúpula branca, lavada e purificada, e simbolizam um pergaminho, onde é narrada a história dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Os filhos da luz e os filhos das trevas, de acordo com este pergaminho, se encontram e os filhos da luz vencerão. E i figli della luce vinceranno e allora arriverà il Messia. Um percurso que representa uma viagem no tempo da escuridão à luz, através dos fragmentos, dos manuscritos, dos textos religiosos, dos comentários bíblicos, dos hinos, dos salmos e das regras para uma comunidade religiosa. O que trouxemos à luz justamente na Páscoa são os fragmentos do Gênesis, os chamados Gênesis apócrifos, porque não fazem parte do texto canônico e narram em particular modo a história do dilúvio. O nome de Noé é repetido muitas vezes, o termo chuva, e também é mencionado o sacrifício de Noé. É a história que conhecemos com pequenas variações. Quella che noi conosciamo con delle piccole variazioni. Neste final de semana tem início a festividade em homenagem a São José Operário, no Icuí Guajará, em Ananindeua. A Ana Goretti está aqui com a gente para falar sobre essa festividade. Ana, são 7 anos de paróquia, ou seja, 7 anos de festividade oficialmente. O que isso significa para vocês? Um tempo de conversão, um tempo que inaugura para todos nós, né, um novo caminhar da igreja, evangelizar com todos, né? Somos 9 comunidades onde se reunirmos e espiritualidade, vivemos juntos para que a gente pudesse juntos viver esse momento de 9 dias, que é pela primeira vez que iniciamos
vamos ter esse 9 dias de festividade, né? E fala pra gente então como é que foi pensada a programação desse ano, o que a gente vai ter nesses dias de festa? Foi pensado junto com a coordenação, foi organizada uma diretoria, essa diretoria pensou muito no tempo de evangelização, já vivemos 15 dias de novenas, né, e espiritualidade, preparando o povo para essa evangelização. E para o tempo de festa também está organizado aí todas as noites de Santa Missa, né, e também atrações católicas, bandas também seculares, e aí a gente vai também trabalhando bem essa questão da festividade. Agora, São José Operário, ele é louvado no dia 1º de maio, que é o grande dia do trabalhador. Como é que vai ser este dia lá na paróquia? Esse dia vai ser bem preenchido com uma procissão que sai às 7 horas da manhã de uma comunidade para a paróquia, né? A procissão vai conter todo o povo da comunidade, as 9 comunidades, e às 18 horas, Santa Missa, e depois continua as atrações. Agora, uma curiosidade é que pela primeira vez a paróquia vai receber a visita de Dom Antônio de Assis Ribeiro. Sim. Isso para vocês também é super especial no dia do padroeiro. Sim, sim. Não vai ser bem no dia do padroeiro devido ao agendamento, né? Mas no dia 30 também a gente convida todo o povo, né, as paróquias arredores, que nós teremos pela primeira vez a presença de Dom Antônio em nossa paróquia, né? Agora, quem quiser participar da festividade, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, onde é que fica localizada a paróquia? A nossa paróquia fica localizada no conjunto Carnaúba, bairro do Icuí-Guajará, aí em Ananindeua. Tá certo. Quem quiser participar dos festejos, segue até que dia? Segue até o dia 6, começa agora dia 28, segue até o dia 6 de maio. Tá certo. A gente agradece, Gorete, a tua presença aqui com a gente. Quem está nos assistindo, fica o convite a participar então da festividade em homenagem a São José Operário em Ananindeua. Agora nós vamos aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos aqui da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. No domingo, às 11 horas, celebra a missa na Fazenda da Esperança. Às 19 horas, celebra a missa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Na segunda-feira, dia 30 de abril, às 6h25 da manhã, missa no Carmelo de Santa Terezinha. Às 19 horas, missa na paróquia Santa Maria, Mãe de Deus. No feriado desta terça-feira, 1º de maio, às 9 horas, missa de instituição do Ministério de Catequistas. Às 17 horas, abertura da visita pastoral e procissão na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Às 18h30, missa na igreja de São José Operário, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Na quarta-feira, dia 2 e quinta, 3 de maio, visita pastoral na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Agenda do Irineu Romã. Neste domingo, às 18 horas, missa na comunidade São Francisco, na paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Na segunda-feira, dia 30 de abril, às 18h30, missa no seminário São Pio X. Na terça-feira, 1º de maio, às 7h30 da manhã, missa e procissão na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na quarta-feira, dia 2 de maio, às 19 horas, crisma na paróquia Imaculada Conceição, no Castanheira. Na quinta-feira, dia 3 de maio, às 19 horas, missa na comunidade Exuá, no Júlia Cefé. Agenda do Antônio de Assis Ribeiro. Neste domingo, dia 29 de abril, às 8 horas, encontro de formação da Pastoral Afro. Às 17h30, missa na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha. Na segunda-feira, dia 30 de abril, às 7h30 da manhã, visita com a Cáritas a comunidade Deus Seja Louvado, em Marituba. Às 19 horas, missa na paróquia São José, no Icuí, Laranjeira. No feriado de 1º de maio, terça-feira, às 7 horas da manhã, missa à festividade do Acará. Às 19 horas, missa e abertura da festividade da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoraci. Na quinta-feira, 3 de maio, às 20 horas, missa e crisma dos alunos do Colégio Maristas, na Capela Nossa Senhora de Lourdes. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é o 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!